Boa tarde, colegas. Boa tarde, vereador Kaminski, relator. Boa tarde. Boa tarde. Começando a nossa reunião da Comissão de Revisão Legislativa, Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, aqui da nossa Câmara de Vereadores. Presentes eu, vereador Nicola, vereador Kaminski, relator, vereador Miguel Perini, vereador Salésio Lima e vereador Paulo Ferrarese em plenário, vereador Zairo Casagrande, vereador Edivânio Manente, participando de forma online da nossa reunião. Primeiro, nobres colegas, quero destacar que estive ontem conversando com a vereadora Obadias, também chega ao plenário agora. Quero destacar, nobres colegas, estive ontem conversando com a doutora Ana Youssef em relação às respostas que nós demos semana passada a ela sobre as sugestões que ela nos repassou por ofício, e ela agradeceu os retornos e agradeceu alguns dos encaminhamentos que nós demos, né? Passei a ela que o vereador Kaminski ficou responsável por analisar a questão da sugestão dos táxis e a vereadora Giovana Mondardo em relação ao plano municipal de educação. Inclusive, em relação a essas duas matérias, a vereadora Giovana ainda não chegou ao plenário, mas eu vou questionar o vereador relator, vereador Kaminski, ver se o senhor já tem algum encaminhamento em relação ao ponto número 4, que seria a revogação da Lei 6675 de 2015, sobre prestação de serviço de táxi no município de Criciúma, se gostaria de já dar algum encaminhamento hoje ou deixamos para uma nova oportunidade. Boa tarde, presidente, vereadores que aqui estão. A vereadora Giovana não apareceu ainda, eu estava cumprimentando ela mesmo na ausência. Os vereadores estão participando online. Na realidade, a revogação é inevitável. Tá? Até eu já estive trocando uma ideia com a procuradora, né, do município, a doutora Ana Youssef, e a revogação é inevitável. O entendimento em relação quanto aos serviços autorizativos, né, isso aí já citei na sessão anterior, já é um entendimento antigo, faltava apenas a confirmação, né, por conta dos tribunais, então é um caminho sem volta, e o caminho é esse. Provavelmente essa lei realmente ela deve ser revogada, e nós devemos estar sugerindo isso lá na própria análise do relatório, né, assim como outros encaminhamentos. Aliás, o relatório eu passo a me debruçar de verdade a partir da semana que vem, justamente para a gente já poder construir tudo aquilo que a gente já vem conversando. É claro que preambularmente aquilo que nós já conversamos, né, e os encaminhamentos certamente a gente irá fazer em conjunto, não é verdade? Em conjunto, cuja votação também será respeitada no momento oportuno. Boa tarde à vereadora Giovana, que acaba de chegar vereador. Também. Já estava te cumprimentando antes que você estava aqui, Giovana. Então, mais ou menos essa linha, mas é inevitável, meu presidente, até porque o meu entendimento pessoal já é esse. Né? Depois eu vou convencê-los de que o meu entendimento é aquilo que se aplica efetivamente à categoria taxista. Perfeito. Vereadora Giovana, só sobre os encaminhamentos da semana passada, tem algum encaminhamento já ou vamos deixar para uma outra? Ok. Então ficam ainda os pontos envolvendo o Plano Municipal de Educação para a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Em relação à pauta de hoje, nobres colegas, primeiro eu gostaria também de destacar que vários ofícios e documentos nós recebemos essa semana de entidades que estavam ainda em haver de encaminhar as suas declarações de regularidade, de aptidão, e em relação à Receita Federal e tudo mais. Nós estamos recebendo ainda bastantes documentos em relação a isso, estão sendo anexados ao processo inicial. Então, das 105 entidades que foram declaradas de utilidade pública nos últimos 10 anos, 86 dos ofícios já foram realmente entregues, 19 ainda de entidades que não são encontradas, e nós já recebemos 49 retornos dessas entidades. Vereador Obadias. Só para, se for possível, atualizarmos, tá. Encaminhando para a gente, porque a gente está tentando ajudar também nesse processo,
para saber quais são as entidades aí que estão dando baixa já ainda. Perfeito, já vou pedir inclusive para a assessoria preparar para a gente encaminhar para os vereadores as entidades que ainda não responderam e as entidades que ainda não foram encontradas, tá? Já vou deixar isso registrado. Mandar. Em relação às pautas que foram encaminhadas na última sexta-feira aos nobres colegas, envolvendo 4 pontos para nós debatermos no dia de hoje. Ponto número 1. É uma sugestão apresentada pelo senhor Zunei Casagrande e pela regional da Celesc aqui em Criciúma, que é a análise da Lei 7.130 de 2017, que cria dispositivos para que criemos dispositivos que obriguem as empresas que utilizam os postes que são da Celesc, como suporte de seus cabeamentos, a indicar um técnico responsável para um contato direto com concessionária de energia elétrica. Apenas relembrando a demanda que veio da Celesc foi a seguinte: muitas vezes as telefônicas, as empresas de internet que utilizam os postes da Celesc e que tem problemas depois, que o fio cai, que tem problemas com o fio, a Celesc tem dificuldade de entrar em contato com essas empresas para que elas façam o devido reparo. E aí acaba a Celesc ficando como a culpada desse processo, mas eles apenas estão utilizando os postos da Celesc, mas a responsabilidade de fazer o reparo não é deles, não é da Celesc, é das empresas. Então, o que envolve aqui esse ponto número 1 para análise da Lei 7.130, a sugestão feita pela Celesc seria criar uma emenda, acrescentar na lei principal uma responsabilidade para essas empresas de telefonia e de internet que utilizam os postos da Celesc, para que disponibilizem um canal direto para a Celesc, onde possa ter facilidade e agilizar o serviço, o contato entre Celesc e agências e empresas. Então, colocando a matéria em discussão do mérito dela como um todo, antes de partirmos direto à proposta. Vereador Paulo. Presidente, só para colaborar, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, relator, a todos os vereadores que se mantêm presentes, os que nos acompanham remotamente. Com certeza, a Celesc cobra dessas empresas para instalarem esses fios nesses postes. Será que não é viável a Celesc já ter um contato direto, a partir do momento que se faz o contrato, já não ter a responsabilidade, alguém responsável, trazer ter a empresa que faz a ocupação desses postes aí com essa fiação, trazer a responsabilidade? Acho que está muito... Tá meio solto, né, na verdade, esse contrato entre a Celesc e essas empresas de telefonia ou de internet que estão usando esses postes aí. Parece que está muito tranquilo. E nós sempre cobramos da Celesc, porque, na verdade, a responsável é a Celesc. Então, a Celesc, eu acho que tinha que amarrar melhor isso. Porque nós fazer um projeto de lei, claro que é importante, para que essas empresas colocam um técnico diretamente responsável para responder. Eu acho que a Celesc tem que fazer a parte dela também. Obrigado, presidente. Segue em discussão, vereador Salésio. Está desligado, acho, vereador. Senhor presidente, relator, vereadores, vereadora, eu comungo da ideia do vereador Paulo, sabe por quê? Quando tu faz um contrato de um aluguel, tu vai colocar a pessoa responsável, seja numa casa, seja num automóvel, tu é responsável, de qualquer forma. É muito simples que a Celesc quer jogar o poder lá para quem está usando, mas a rede é da Celesc. Então, nesse projeto, se é que se faz um projeto, tem que ter um artigo já colocando a Celesc como responsável, e a Celesc que cobrem. Quando ele faz o contrato, ela tem o contato já. Ela já tem um contato das empresas.
Agora, se eles não estão atendendo, é porque falta fiscalização. Aí não sabe se cabe a Celesc, se cabe as telecomunicações. Então, eu acho que eu até sugeri agora para o meu colega vereador, Miguel Pierini, para que a Comissão de Obras traga a essa casa os responsáveis pela Celesc para tratar desse assunto. Para tratar desse assunto mesmo, aqui na casa, porque é muito fácil, né? Vem aí, joga para lá, joga para cá. Então, nós vamos fazer um ofício convidando, vou falar com o presidente aí, já falei com o Pierini, nós vamos falar na nossa comissão e vamos trazer eles aqui para debater isso, porque ou traz aqui nessa comissão especial, não sei se cabe, presidente, se Vossa Excelência também pode convidá-los, porque não adianta nada. Quem é o responsável? Ninguém sabe. Então, acho que, eu concordo, não adianta botar lá um artigo na lei para... Só isso, contribuindo. Ô, presidente, uma questão até de ordem, presidente. O vereador Salésio e o Paulo estão corretos. Eu acho que esse caminhamento para discutir responsáveis, trazer maiores informações, eu acho que pode ser feito por essa comissão. Nós podemos, viu, presidente, através de solicitação de encaminhamento nosso aqui e votação de todos, é claro, trazer um responsável da Celesc e das empresas que utilizam aqueles ambientes, de fato, é um aluguel, é uma prestação de serviço. Quem responde? Quando precisa de alguma coisa, quem vai ser o responsável? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que caberia e é uma boa oportunidade para se fazer isso. Essa lei, ela teve uma emenda em 2018, com a mudança da redação do artigo 1º que o senhor estava falando, né? De 2018, falando lá sobre a responsabilidade de manutenção, etc, etc. Está citando essa condição. Que se descubra efetivamente quem são os responsáveis técnicos e possa trazer para essa comissão. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa comissão. Eu não sei a questão de tempo que nós temos, né? Mas eu acho que tem que ser feito. Concordo, vereador. Eu acho que com a presença deles aqui vai resolver muitos problemas que nós temos na nossa cidade. Obrigado. Eu quero... Presidente, relator, eu quero, inclusive, sugerir, então, ao invés de trazer para a comissão, até porque eu acredito que em relação a esse processo, em relação à Celesc, nós vamos ter assuntos além deste próprio assunto, né? Então, inclusive deixar, enquanto presidente da comissão de obras, o vereador Salésio, deixar, se o vereador Salésio acatar, esse tema para que o vereador Salésio faça análise junto com a comissão de obras. A gente tem a honra de ter 3 vereadores da comissão de obras aqui nessa nossa comissão também, para que a comissão de obras, aí o vereador Salésio quanto presidente, o vereador Miguel, o vereador Badias, fiquem responsáveis por analisar esse ponto que foi sugerido pela Celesc e, no momento que tiverem um encaminhamento, uma sugestão de encaminhamento, trazer para essa comissão também, mas que a convocação e o convite, para a Celesc vir à casa, não seja diretamente dessa comissão, mas da comissão de obras. Eu acho que porque a gente vai acabar surgindo assuntos além desse ponto específico, como o próprio vereador Paulo destacou também. E aí fica ainda mais tranquilo para a gente debater outros assuntos além deste na comissão de obras. Então, nós já estamos aqui em 3, só falta o Márcio, aí pelo Pierini podemos encaminhar já, conversa com o presidente, podemos até pedir o tempo aí depois do horário político dos vereadores, e aí tentamos já para a semana que vem. Até como sugestão, fazer como fizemos com a Célio naquele dia, com a Célio Casagrande naquele dia, em que começamos às 4 horas numa reunião fora da sessão, e aí todos os vereadores também cederam o seu tempo, e aí a gente conseguiu estender a reunião além das 5 horas, porque a gente conseguiu estender para durante a sessão também. Abriu-se a sessão e depois deu-se continuidade. Fica como uma sugestão para a comissão de obras também. Por mim, tudo bem. Se quiserem também fazer a nível da comissão, nós podemos fazer terça que vem? Terça que vem eu acho um dia muito complicado, porque no terça que vem é o dia da votação das contas do ex-prefeito Márcio Búrigo. Inclusive, uma sugestão minha é que a nossa reunião da CRL na próxima semana, que eu vou trazer no final, aconteça na quarta e não na terça-feira, porque a terça-feira vai ser um dia que eu acredito bastante movimentado nessa casa. Então tá, nós vamos encaminhar pela comissão de obras aí, daí nós deixamos um retorno para vocês. Obrigado. Perfeito. Então, ponto 1, deixamos encaminhado dessa forma com a comissão de obras. Ponto 2.
Análise da Lei 5849 de 2011, à luz da Lei Estadual 17588 de 2018, para adequação e unificação das regras de poda e supressão da vegetação nas esferas estadual e municipal. Foi uma sugestão que veio da EPAGRE, principalmente no que envolve o artigo 7º da Lei 5849 de 2011, aqui de Criciúma, que trata sobre árvores, sobre vegetação exótica, aqui na nossa cidade, à luz da Lei Estadual 17588. É uma sugestão bastante robusta e bastante complexa e que, inclusive, vereador relator, eu gostaria de sugerir que um dos vereadores ficasse responsável por analisar essa sugestão vinda da EPAGRE. Pode ser uma resposta também, que não vamos dar encaminhamento, ou que vamos dar algum encaminhamento, mas que algum vereador ficasse responsável por analisar essa situação envolvendo poda e supressão de vegetação, porque é uma situação um pouco mais complexa. O secretário pode dar uma olhada nisso? Vereador secretário, pode ficar responsável? Então, o vereador secretário fica responsável por analisar esse ponto número 2. Pode ficar com essa caneta. Tá aqui. Vereador Miguel, pode pegar o microfone aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras e todos que nos assistem. Eu acho que nesse item aí, eu acho que, claro, a gente está aí para discutir isso, mas é visível os erros que acontecem aqui em Criciúma. Tipo, vou citar um local, Avenida Chile, que não é mais Chile, né? É outro local agora. Ali tem umas plantas, são lindas, ele tem até umas flores agora, muito bonitas. Mas, porém, é uma planta que de um porte grande e está debaixo de uma rede de energia. São critérios, são plantadas árvores sem nenhum critério. Quer dizer, ali deveria ser plantada uma planta de médio porte e pequeno porte. Inclusive, ali já é um exemplo. Se vocês passarem ali, vocês já vão ver que tem árvore que foi cortada. Inclusive, esse foi um dos exemplos dados na reunião que nós tivemos com a EPAGRE, com o pessoal. A sugestão deles, inclusive, é o município simplesmente seguir o regramento estadual, no que envolve poda e supressão de árvores exóticas e nativas. Foi a sugestão que eles deram. E essa é a sugestão que a gente precisa fazer a análise aqui, que, né, nesse caso o vereador Obadias vai fazer uma relatoria, vai fazer uma análise de mérito e vai trazer para que nós possamos fazer um debate um pouco mais aprofundado sobre esse tema, até porque é um tema bastante sensível também. Eu, inclusive, peço para quando os vereadores Zairo, o vereador Edivânio tiverem alguma contribuição, chamem, não se acanhem, tá? Então, fica deliberado para o vereador Obadias Benones fazer uma análise do ponto número 2 da nossa reunião de hoje. Deixa eu anotar aqui. Ponto número 3. Até tive uma conversa prévia com o vereador Edivânio Manente em relação a esse ponto. Ponto 3 é consolidação das leis de utilidade pública e ou alteração dos critérios de concessão das utilidades públicas pelo disposto na Lei 1785 de 1982. Foi uma sugestão apresentada pela UABC, certo? E aí eles deram como exemplo a Lei 16733 de 2015, que é a lei estadual, que declara a utilidade pública estadual, em que tem uma lei só, e todas as utilidades públicas estão consolidadas em uma mesma lei. E toda vez que for dada uma nova utilidade pública, apenas acrescenta-se ao anexo da lei aquela entidade. O que não vai alterar substancialmente a lei. Vai haver uma lei específica que declara aquela entidade de utilidade pública, mas acrescenta-se naquela lei principal. Um ponto trazido que dificultaria a situação em Criciúma para essa lei é porque muitos convênios e muitas subvenções
elas trazem em seu escopo e em seus contratos o número das leis que declaram de utilidade pública. E para a gente, e aí a gente precisa fazer uma análise em relação a essas entidades, para que, se for uma proposta, uma consolidação das utilidades públicas em uma nova lei, essas entidades não tenham problemas burocráticos e jurídicos depois com as suas leis anteriores de utilidade pública. Porque muitas vezes isso é atrelado para fundo da infância e da adolescência, fundo do idoso, dentre outros fundos e outros convênios e subvenções que essas entidades possam ter. Então, eu quero colocar esse assunto em debate, tá? Até conversei com o vereador Edivânio fica conosco a princípio até o dia 30 e ele já tem uma pré-sugestão para esse tema. Até gostaria de sugerir para que ele relate este tema, mas colocando em debate entre os nobres colegas também. Vereador Edivânio? Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Como a gente vem conversando já há algum tempo, o senhor falou muito bem, nós temos que tomar cuidado por conta justamente disso, né? Existem entidades que elas captam dinheiro do poder público, tanto estadual quanto federal, e a gente, de repente, criar uma legislação nova, uma lei nova, vai prejudicar com certeza. Inclusive, eu já fiz a consulta com algumas pessoas na área jurídica e eles, o parecer deles é que vá acontecer algum problema. A princípio, foi como eu conversei na reunião da semana passada, de repente consolidar com a lei mais antiga, que é a 1785, né? Mas isso é tudo a título de sugestão e a gente tem que aprofundar, porque também tem a questão jurídica. Perfeito, vereador. Vereador relator? Ô, Edivânio, não, acho que a tua sugestão é importante, tá? Eu acho que, na realidade, isso até, de certa forma, consolida o teu trabalho na casa. Eu acho que é uma forma até de deixar um legado, que eu acho muito importante, né? Os vereadores que venham para cá e tragam algum conteúdo, né, de valor para que a gente possa pôr em prática. Então, isso deixa o teu legado nesse período que tu ficou conosco, acho importantíssimo. E estou vendo aqui, presidente, na realidade, essa lei aqui que está sendo trazida aqui, pelo próprio vereador Edivânio, eu acho que é factível, eu acho que dá toda a legalidade aqui, a forma como ela foi consolidada, né, pela 16673, eu acho bem tranquilo e dando total legitimidade às empresas que foram concedidas a utilidade. Acho que é bem tranquilo, né, Johnny? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Segue em discussão? Então o vereador Edivânio vai preparar uma redação e uma análise dessa proposta para que possa apresentar a nossa comissão na nossa próxima reunião. E tem que ser na próxima, né, Edivânio? Vai ter que ser na próxima. Tem que ser na próxima. Não, ele fica até o dia 30? Dá trabalho pros guri, não tem problema. Vamos lá. Ponto número 4. Análise, e essa aqui foi uma sugestão vinda do DCE da Unesc, do advogado e do presidente Douglas Leffa, do DCE da Unesc. Análise para a consolidação das leis 3229 de 95, 3964 de 2000, 7495 de 2019 e os decretos 975 de 2004, 990 de 2015 e 1088 de 2018, que versam sobre transporte coletivo e passagens. A sugestão é consolidação dessas leis e decretos, todos em um só, para facilitação do entendimento e das leis que envolvem o transporte coletivo, principalmente no que concerne aos estudantes, e análise, aí é uma análise também, para verificar a possibilidade de aumento do número de passagens por mês para estudantes e a distância mínima para que os estudantes tenham acesso à passagem com desconto. Por quê? E aí eu quero só relembrar
essa nossa reunião com eles. Eles destacaram que muitas vezes o estudante cursa de manhã no campus da Unesc, à tarde ele tem que ir para o IPARC, ou tem que ir para um estágio, ou tem que ir para algum estágio obrigatório, e aí ele utiliza mais do que 2 passagens diárias. Ou o estudante que reside a menos de 1 quilômetro da Unesc e teoricamente não teria direito à passagem, mas que tem a sua aula no IPARC ou tem a sua aula em outro local. Foi a sugestão que veio do DCE da Unesc para consolidação, primeiro, daquelas leis e uma análise de aumento do número de passagens mensal. Essa discussão de passagem aí não é uma coisa antiga, né? Já se debateu muito em torno disso, então precisa de um cuidado muito grande, né, de como administrar isso, porque na medida que você concede, alguém vai ter que bancar, alguém vai ter que pagar. Isso aí já no mandato passado, aí, né, os vereadores que tiveram conosco sabem o que já tivemos, né, vereador Zairo, que também protagonizou muito essa situação, né, o Salésio, o vereador Paulo. Então a gente precisa ter muita cautela, porque quando você concede de um lado, você tem que tirar do outro. E quando nós estamos falando de análise de passagem, tivemos agora recentemente todo um processo licitatório assim, que gerou aprovação. Então, não é uma coisa simples de se resolver, precisa ter estudo, precisa ter contrapartida e precisa haver um planilhamento adequado, compensatório. Tá? É claro que a gente está sempre... Acho que os debates que aconteceram foi sempre de criar o benefício para o estudante. Isso aí sempre a gente discutiu. Benefício para o estudante, mais do que nunca, inclusive foi concedido na ocasião o pessoal do bairro da Juventude. Enfim, tem uma série de debates em torno disso. Então há necessidade de uma maturidade muito grande para a gente analisar ou dar os encaminhamentos, que nem todos os casos podem ser de iniciativa do Legislativo. Então temos que ter observação, talvez o Zairo possa comentar um pouco mais em torno disso. Senhor presidente, senhores vereadores, de certa maneira, esse tipo de projeto de isenção ou de aumento de direitos, nós acabamos, apesar de todo o debate que a Câmara fez, acabamos que passaram a ser de origem executiva. E, igualmente, em outra deliberação que nós tivemos, acho que nós podemos, então, o relator encaminha essa sugestão, mas que supere essa discussão que nós já tivemos durante 4 anos. Então, se a comissão entender dessa maneira. E os aspectos ali de consolidação, eu acho que é só uma questão de arrematação, né? Porque elas não são excludentes, né? Elas não se excluem, aquelas leis. Então, seria mais mesmo de ajuntamento das leis, né? Eu vejo dessa maneira. Obrigado, hein? Seria um trabalho de consolidação dessas leis e com os decretos no que for possível sugerir ao prefeito para que sejam todos consolidados em um só, para nós termos um decreto só em relação ao que versa sobre transporte coletivo e passagens. E aí, em relação às 3 leis, fazer a consolidação delas em uma só. Coloco ainda em discussão, ou se algum vereador tiver sugestão ou tiver interesse em fazer esse trabalho de consolidação para trazer um relatório, senão a gente fica com essa responsabilidade também, sem problema nenhum. Sendo assim, eu fico responsável por fazer esse trabalho, essa consolidação e trazer uma proposta de redação de consolidação dessas 3 leis. Então, só resumindo, matéria número 1 ficou com a Comissão de Obras para fazer essa análise, até o vereador Salésio já está dando o encaminhamento. Matéria número 2, vereador Obadias, para analisar essa unificação das regras municipal e estadual.
Matéria número 3, vereador Edivânio ficou responsável por semana que vem trazer uma proposta de redação, uma proposta de encaminhamento, e eu fiquei com a responsabilidade de analisar a proposta número 4. Em relação à terceira página da pauta, vereadores, quero destacar que a partir da próxima semana, assim a gente praticamente esgota os temas trazidos pelas entidades e a gente parte para os temas levantados pelos próprios vereadores. Meu gabinete fez algumas análises que eu quero trazer para debate também entre os colegas, para sugestões de revogação, sugestões de consolidação também. E aí eu quero encaminhar para que até na próxima sexta-feira, aqueles vereadores que já tiverem algumas sugestões já podem encaminhar ao meu e-mail ou ao nosso grupo, para que a gente possa ir incluindo, e aí sempre que tiverem sugestões podem ir encaminhando ao vereador relator, vereador secretário ou a mim, para que a gente possa colocar na pauta da reunião seguinte. E na página número 3 também, tem a proposta de emenda à lei orgânica, que aí o vereador relator vai fazer a análise se vai colocar no relatório final, se já vai dar encaminhamento, aí fica para o vereador relator, mas a proposta de redação da emenda à lei orgânica apenas para fazer aquele ajuste no artigo 47, onde fala de prefeito da Câmara Municipal, apenas fazer o ajuste, né, da nova redação ao inciso 1º do artigo 47 da lei orgânica municipal, artigo 1º, inciso 1, do artigo 47 da lei orgânica municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 47, inciso 1, o presidente da Câmara Municipal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, 22 de junho de 2021, autor, Comissão Especial Temporária de Revisão Legislativa, aí fica o vereador relator responsável por analisar se já vai dar encaminhamento ou vai deixar para o relatório final. Questão de ordem. Presidente, eu entendo que a relatoria ela serve exatamente para consolidar tudo aquilo que se discute, né, e dentro disso fazer um pacote dos encaminhamentos, certo? Que nós estaremos votando no momento oportuno e fazendo aquilo que precisa ser feito, seja através do Executivo, seja através do Legislativo. Todos os encaminhamentos que forem realizados devem sempre ser feitos em nome da comissão, perfeito? Então, eu acho que ficaria uma coisa muito dispersa e perderia completamente o sentido da comissão se nós ficássemos fracionando as decisões e cada vereador começasse a fazer uma coisa ou outra. Eu acho que a comissão é uma coisa só, é uma célula que vai dar os encaminhamentos e tudo que for encaminhado será através da comissão, seja a que título for. Então, eu acho que nós devemos consolidar antes de fazer qualquer encaminhamento. Assuntos gerais. Vereadores, quero colocar, então, em debate entre nós, apenas para que na semana que vem nós façamos a nossa reunião na quarta-feira, dia 30, e não no dia 29, na terça-feira, por conta da pauta que teremos na sessão do dia 29. Tá. Nos assuntos gerais, vereadores, apenas colocando em debate para que a nossa reunião da Comissão de Revisão na próxima semana aconteça na quarta-feira, dia 30, e não na terça-feira, dia 29, haja vista a pauta que nós teremos na sessão plenária do dia 29, e que todos nós estaremos debruçados, creio eu, estudando para trazer a melhor debate técnico para este plenário. Pode ser? Na quarta-feira, dia 30, vereador relator? Pode ser? Pode ser, secretário? Na terça. E aí, na quarta-feira, nós fazemos a nossa reunião. Até porque o vereador Edivânio também fica até a quarta-feira. Ficaria até a quarta-feira. 30. Esse mês é 30. Então, teria que ser até quarta-feira. Então tá. Vereador Edivânio, vamos encaminhar então. Então, quero declarar essa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa encerrada, convocando a próxima para o dia 30 de junho, próxima quarta-feira, às 15 horas. Obrigado.